Saudações, meus queridos. O tema do canal Visível de hoje é lazer não é para pobre e o ódio por detrás do discurso comunista pode ter iPhone? Vivemos em uma sociedade que parece ter sido projetada para perpetuar a desigualdade e a injustiça. O discurso político da classe dominante elitista é internacionalizado pela maioria e nos encontramos condenando tudo que a classe de baixa renda faz, como se qualquer benefício ou lazer fosse uma justificativa para sua pobreza. É impressionante como nos convencemos de que o rico pode se dar ao luxo de viver sua vida como bem entende, enquanto o pobre precisa abdicar de tudo. O lazer para a classe trabalhadora é visto como um luxo inacessível, um privilégio que não lhes pertence. Se um trabalhador decide ir a um show ou espera em filas para se divertir, é imediatamente julgado como o povo do pão e circo, como se não tivesse direito para tal. Que eles se vendem por qualquer diversão. Mas eu não vejo críticas tão contundentes aos clubes de ricos, não vejo críticas duras às filas de esperas dos restaurantes americanos, por exemplo, como o The Lost Kitchen, aonde eles precisam fazer reservas estas que funcionam como sorteio. O interessado, ele envia um cartão postal solicitando a visita, inclusive explicando para qual estação do ano é pretendida essa visita. Esses cartões são selecionados aleatoriamente e os clientes recebem ligação se selecionados. Gente, um único prato nesse restaurante, sem incluir impostos, bebidas ou gorjetas, custa em média R$ 1.770 por pessoa. E não vamos tão longe. Que tal uma fila de espera para um mês para tentar comer no restaurante Lazai, no Rio de Janeiro? Eles só servem menu degustação, e esse menu degustação, mais uma vez, sem contabilizar bebidas, taxa de serviços, o preço médio por pessoa é de R$ 950. Capitalista, mas fica mais de um mês esperando para saber se pode ou não comer. Mas nesse caso é uma experiência, não basta ser caro. Tem que ser pouco acessível. É uma carteirada de burguês. Em contrapartida, se desenvolve a ideia de que o pobre é culpado pela sua pobreza e o rico tem mérito pela sua riqueza, a tal meritocracia. E assim o rico tem direito ao luxo, enquanto o pobre a trabalhar sem parar. Mas, voltando a rebater a frase principal do título do nosso vídeo, comunista pode ter iPhone? É preciso, antes de tudo, apontar que essa pergunta parte de um preconceito de classe e um erro conceitual proposital para desinformar que verdadeiramente o comunismo e o socialismo defendem. O comunismo não é um voto de pobreza, mas uma proposta de reorganização social baseada na coletivação dos meios de produção e na superação da exploração do trabalho. Então, o desejo de prosperidade ele é genuíno, não há pecado nenhum. Quando se acusa uma pessoa de esquerda, generalizando que ela é comunista de iPhone, é o reforço da lógica do capital de que os bens do consumo pertencem à elite. A burguesia cria esses pensamentos, nos afastam de entender de política e nos ensina os preconceitos para termos a pobreza como um pecado causado pela própria classe. Odiar a própria classe é também uma maneira de nos ocupar, pois assim não nos unimos e jamais lutaremos de maneira eficaz contra a nossa realidade. Se o pobre clama por justiça social, por práticas compensatórias, ou seja, por políticas públicas, é vagabundo que não gosta de trabalhar. Precisamos saber aonde vivemos para sabermos aonde queremos ir. Assim como ensina Lewis Carroll. Se não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. E para saber aonde queremos ir, precisamos saber onde estamos. E estamos num mundo que nos explora, nos ensina sobre religião, sobre política, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o nosso direito de ser ou fazer. Esse mundo é o capitalismo. E é desse mundo que queremos sair. Precisamos enfrentar o sistema. E para enfrentá-lo, precisamos entender o sistema. Parar de falar que não gostamos de política. Não é uma questão de gostar, é uma questão de ser dono das nossas escolhas. Sempre ouvimos que favela é sinônimo de atraso e de violência. Mas foi justamente no coração financeiro, na Avenida Faria Lima, que veio à tona esquemas de facções e organizações criminosas operando em cifras bilionárias. Isso revela quem chamamos de mercado, de mídia informativa,
como os políticos de direita entram em contradição e revela como o capitalismo manipula a realidade para a manutenção dos privilégios. Não é o pobre o culpado, são os bananinhas que são eleitos por nós. Esse é o verdadeiro debate. Não é sobre iPhone, não é sobre filas, é sobre transformar a sociedade. Então, queridos, se vocês concordam e se vocês acharam esse vídeo interessante, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço.